Olá, tudo bem? Aqui Nêmora Menezes, advogada especialista em direito de trânsito. Hoje nós vamos para mais um Sextou, com um tema extremamente importante, que é a indicação do real condutor e algumas nuances que nós vamos trabalhar. Aí, hoje, 1º de maio de 2026, parabenizamos todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras desse nosso país e que possamos, mudar muitas questões que envolvam os trabalhadores e nós, como especialistas em direito de trânsito, que a gente haja aí um olhar mais humanizado para os nossos motoristas profissionais, que existe uma lei regulamentar, mas ainda pendente de muitas questões. E hoje, quem vai estar comigo é a minha colega, a doutora Caroline Martins Flores, que vai se apresentar, porque eu não vou apresentar ninguém. Vamos lá, Caroline, pode te apresentar para o nosso público. Olá, Nêmora, tudo bem? Olá, pessoal. Prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, que impacta aí na vida das pessoas, né? E quero desejar também aí um feliz dia do trabalho, né, a todos os trabalhadores, em especial aí, né, os motoristas profissionais, né, como você bem disse, precisa aí de um olhar mais atento para a regulamentação que ainda é muito falha, né, infelizmente, né? Mas nós vamos aí, se Deus quiser, avançar bastante aí, né, nesse tema e melhorar, né? Assim a gente espera. Exatamente. Bom, a gente quis trazer esse tema hoje porque a gente observa muitas questões, né, Caroline, Carolina, quando a gente tem as questões, quando os clientes nos procuram, quando colegas que não são da área nos procuram. E uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, que muita gente até não gosta de ouvir e que acabam, no final, por vezes, perdendo, né, a CNH, porque simplesmente não deu a importância para aquela infração e acabou não indicando quem de fato cometeu. Porque muitas vezes, né, a gente empresta o carro, né, para outra pessoa e acaba não dando importância. Às vezes uma multa leve, né, uma multa média que parece que não tem um impacto tão grande, né? E a gente sempre pergunta: você tem o hábito de olhar a sua CNH para ver se está lá os pontos, se tem infrações? As pessoas não, né? E hoje, com a CNH do Brasil, né, que mudou o nome, nós temos ali o sistema de notificação eletrônica, onde as pessoas são induzidas, né, a marcar aquela, para deixar de receber de forma no papel as notificações e marcar para receber na CNH do Brasil as notificações, e quem olha? Né? Ninguém olha. E isso acaba gerando muitos problemas, né, depois para as pessoas. E quando a gente fala desse tema, indicação do real condutor, a grande chave de tudo isso é quando não há abordagem. E a gente vai trabalhar mais adiante no decorrer da nossa conversa o que impacta, o que isso significa a não abordagem diante de uma indicação do real condutor. Né? O que essa não abordagem impacta, o que ela gera, né, dentro de tudo isso. Fica bem à vontade, Carol, para trazer teus pensamentos. A gente Sim. sabe que... Pode falar. É interessante essa questão que você falou, Neymar, né, que você trouxe. Às vezes é uma multa leve, né, e a pessoa pensa assim, não vou indicar porque é só 3 pontos, né, ou uma média, 4 pontos, a multa é baratinha, né, isso eu escuto muito, tá, aqui no escritório. Mas a pessoa, às vezes, ela não entende que a gente, né, quando você procura um profissional, o nosso papel não é recorrer de uma multa. O nosso papel é evitar uma suspensão. E pode parecer que não, mas uma multa leve, dependendo do histórico de infrações daquela pessoa, uma multa leve pode levar à suspensão. Por quê? Aqui no escritório, eu tenho muitos clientes que eles falam assim, doutora, mas eu nem atingi 40 pontos ainda, não mudou para 40? Então, as pessoas também não sabem que tem a regra do 20, 30 e 40 pontos. Então, ela está na regra do 20 pontos, né? Mas ela pensa que está na 40, porque foi realmente divulgado, né? Agora são 40 pontos. Mas
não foi explicada a regra, né? Então, às vezes, uma multa de 3 pontos, ela vai gerar uma suspensão. E muitas vezes essa multa nem é da pessoa, né? Não foi a pessoa que cometeu a infração. Mas ela assume porque, às vezes, é até um parente. Eu emprestei o meu carro aqui para o meu marido, né? Então, eu vou assumir, porque é uma multa, 3 pontinhos, né? Mas aí, essa multa aí pode gerar suspensão da carteira. E tu trouxe essa questão e como bem aquela coisa, né? É a forma politizada, política de se trazer as informações. Porque imagina, olha só, desde 2021, se eu não me engano, já estava lendo essa regra dos 40 pontos. E as pessoas ficam com os 40 pontos. Então, a pessoa, muitas vezes, ela, não, mas é uma de 3 pontos, é uma de 4 pontos, mas eu ainda não atingi os 40. Até olha lá no seu prontuário. E não consegue entender quando vem aquela cartinha, né, já instaurado um processo de suspensão. Ah, mas como assim eu não atingi, né, os 40 pontos? E é justamente essa falta de informação, essa falta de esclarecimento por parte de quem deveria informar com clareza, né, a todo cidadão, como funciona, qual é o critério do acúmulo de pontos, né, que não são 40 pontos. Na verdade, nem é 40, é 19, 29 e 39, porque quando fechar 20 gera o processo, quando fechar 30 gera, quando fechar 40 gera. E ainda por cima, pouco se fala, né, para aqueles que exercem atividade remunerada, os motoristas profissionais, da reciclagem preventiva, que eles podem acumular num ano 79 pontos. Isso também não se fala, pouco se fala para essas pessoas. Mas imagina a gente falar, mas então quer dizer que agora eu posso ter 80 pontos? Não, claro que não. Tu pode ter, um motorista profissional tem esse benefício que ele pode ter, né? Mas existem regras. E na pontuação é a mesma coisa. Então, sempre a gente, e dentro dessa questão de indicar o condutor, né? A gente trouxe lá no início da nossa fala a questão da abordagem. A gente precisa falar também, antes, né, Carolina, a gente ir adiante, da questão da responsabilidade. Por quê? Porque as infrações, ela têm responsabilidades distintas. Então, não é toda e qualquer infração que tu vai poder indicar o real infrator. Não tem como, né? Exatamente, né, Mora? Assim, o bom, né, da gente que já é especialista, tem a prática, né, a gente já tem uma experiência, que a gente tem até exemplos, né? E eu acho que travou. Ah, parece que travou mesmo. Peraí. Bom, gente, eu acho que ela vai tentar entrar de novo. Ela travou, mas a gente estava falando agora da parte de responsabilidade, né, de quais infrações a gente pode fazer a indicação do condutor, né, que não são todas as infrações, né, a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz essas distinções, né, onde nós temos ali o infrações que são da responsabilidade do proprietário, infrações que são responsabilidade do condutor, transportador, embarcador. Olha, voltou. Ah, voltou. Oi. Caiu Eu aqui. nem me adiantei muito, tá? Eu nem me adiantei muito. Eu só falei que a gente estava falando da diferença das responsabilidades. Pode seguir o teu pensamento. Eu estava falando, né, que a gente tem vários exemplos, né? Tem muitas infrações, né, que às vezes a pessoa estava conduzindo o veículo, né, foi autuada, mas é uma infração de responsabilidade do proprietário. Então, quer dizer, mesmo aquela pessoa, ela sendo identificada, a responsabilidade não vai para o condutor, a pontuação vai para o proprietário, né? Porque as infrações que são vinculadas ao veículo, né? Por exemplo, licenciamento, né? Questão de manutenção de veículo, vai para o proprietário. Quando é na condução do veículo, aí sim vai para o condutor. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Às vezes
pessoa que estava ali na condução do veículo cometeu as infrações, mas parte daquelas infrações, a pontuação vai para o proprietário acha que está tranquilo, né? Não vai nada para ele, porque não era ele que estava conduzindo, mas na realidade vai, né? E é Exatamente. interessante, né, esse assunto, porque a gente vê, né, aí no divulgações, né, de cursos, colocando até a indicação de condutor como uma ação muito fácil, né? Porque a gente, depois que passou o administrativo, a pessoa não identificou, a gente consegue, por meio judicial, fazer essa indicação, né? E aí a gente entra numa questão seguinte, é vendida, né, por alguns cursos aí, como uma ação muito fácil, qualquer pessoa faz. É E vendida, na aí, verdade, como um milagre. É vendida como um exatamente, milagre para o escritório. Aí, só fazendo um parênteses aqui, nós que somos especialistas em direito de trânsito, e a gente fica, eu me sinto ofendida quando nós vemos, né, profissionais, advogados, eu estou falando de advogados, que não são especialistas numa determinada área, por exemplo, a nossa, direito de trânsito, com pós-graduação, que é o que vai te dar título de especialista, são cursos específicos, né, que vão te dar o título de especialista naquele assunto. Quando a gente vê pessoas que vendem cursos trazendo ação de indicação do real condutor lá na esfera judicial, que a gente vai explicar como que nós chegamos lá, como um milagre para quem está começando na área, quem quer levantar um caixa do seu escritório, né? Como uma facilidade tão simples, né? E não traz a verdade, as implicações que isso traz. E isso é muito complicado, e eu, como especialista em direito de trânsito, eu me sinto ofendida quando outros colegas da nossa área vendem, né, esses cursos como se fosse muito simples. E a gente vai trazer esses apontamentos, mas antes da gente ir na parte da esfera judicial, que é uma possibilidade, por quê? Porque as pessoas têm que entender que não, quando se esgota todas as possibilidades administrativas de questionar infrações, né, penalidade de multa ali, processo de suspensão, processo de cassação, nós podemos nos socorrer do judiciário, porque existe, né, o princípio da independência das instâncias. Então a gente não precisa se limitar ao administrativo. E o proprietário, quando ele deixa de indicar lá ainda, recebeu a notificação daquela infração, e ele não indica sobre todos esses aspectos que a gente trouxe. E quando vê, ele tem um processo de suspensão instaurado. Ou pior, um processo de cassação, porque ele não indicou aquela infração lá atrás, porque ele achou que não tinha relevância, e ele estava com a CNH suspensa. Então, um simples não indicar o condutor, quando não é você que estava, gera muitos impactos sérios. Isso a gente fala de pessoa física, porque nós também temos, né, Carolina, a parte que envolve os CNPJs, né? Que eu vou deixar para te exatamente. falar um pouquinho dessa parte dos CNPJs. Sim, exatamente, Nêmora. Eu falo que o trabalho nosso é preventivo, né? É exatamente fazer um trabalho para que não chegue a uma suspensão, uma cassação, né? Então, não é um simples recorrer, não é um simples indicar condutor. E a indicação de condutor, ela parece ser muito fácil no administrativo, né? Porque, não, a gente pega aqui a assinatura, né? Proprietário, condutor, e entrega no órgão de trânsito. Mas você vê muitos indeferimentos porque é feito da forma errada, né? E na pessoa jurídica, nós temos ainda uma consequência que não tem para a pessoa física, que é a multa dobrada, né? Então, não indicou condutor, vai ter uma nova multa, vai ser autuado por uma nova infração com valor dobrado, né? Então, assim, gera para a pessoa jurídica, né? Enquanto a pessoa física pode gerar uma suspensão, uma cassação, na pessoa jurídica pode gerar uma dívida muito grande, né? Vai ser um prejuízo financeiro, né? E dependendo do tamanho da empresa, né?
Você pega empresas que têm tem 1.000 veículos, né, numa frota, você imagina, né, o valor de multa se não indica um condutor, né? Então afeta consideravelmente a empresa, né? Então, assim, tem que ser levado em conta, não é algo fácil, tá? E a gente, né, sabe aí que tem que ser feita uma indicação de condutor com muita responsabilidade, né, conferindo tudo, né, para não Exatamente, né? realmente não Porque prejuízo quando a ali. pessoa. Exato, né? Porque, inclusive, há regras para fazer a indicação correta de forma administrativa, que hoje dá até para fazer de forma online através da CNH do Brasil, né? Que ali manda o formulário, e aí vai o outro aceite, né? E muitas vezes a gente tem que entender que às vezes tu faz. Eu já tive situações em que clientes chegaram aqui e disseram, mas, doutora, eu pedi, eu mandei CNH digital. E a pessoa que cometeu simplesmente não quis, não aceitou e eu perdi o prazo. E agora eu estou com um processo de suspensão. Então, essas são situações que a gente pode se utilizar do judiciário para sanar, para impedir que, de forma injusta, uma pessoa, né, o proprietário, venha a ter ali a sua CNH suspensa. Mas, para isso, a gente vai ter que provar. A gente tem que provar que aquela pessoa. O formulário, quando a gente indica, ainda na esfera administrativa, ele é um pouco mais simples, desde que tenha o preenchimento correto, porque a gente sabe que tem que estar o nome correto, tem que estar a assinatura correta, tem que estar a cópia do documento da pessoa, não a pessoa que está sendo indicada. Aqui há ressalvas, mas a pessoa qual vai ser indicada não pode ser uma pessoa não habilitada, não pode ser uma pessoa com a CNH suspensa ou cassada, porque aí o órgão, o Detran vai indeferir, porque quem é que recepciona essas indicações é o Detran, porque é o Detran que compete as anotações nas CNHs. Tanto que quando você ingressa com uma ação judicial, é em face do Detran, para que o Detran, que pode mexer lá na nossa CNH, ele que faça a alteração. Então, são elementos que na esfera administrativa devem ser preenchidos de forma correta. E aí a gente entra, né? Depois de tudo, claro, não vamos nos desesperar quem nos acompanha, porque ainda, não indiquei. Tudo bem, mas você tem a prazo de recurso, prazo de primeira e segunda instância, né? Isso para questionar administrativamente aquela infração. E Nêmora, nada impede. Pode falar. Nêmora, é interessante isso que você está falando. Eu gosto muito de trazer exemplos, né? Eu acho que para quem está assistindo, principalmente, se não for da área, né, fica mais fácil de entender. E é muito interessante, né? Quando você falou lá no início a questão de profissionais que não são especialistas e passam a atuar, né? Eu tenho um caso no meu escritório. Na verdade, eu vou citar dois, tá? Que trouxe consequências. Um eu estou recorrendo, né? Mas minha cliente, o veículo está no nome dela. Quem estava dirigindo era o esposo. Ela procurou uma advogada, porque era amiga, mas não é especialista, para fazer indicação de condutor. Foi negada, porque ela não fez da forma correta, não entregou a documentação correta. E agora, você vê, quem estava conduzindo é o marido. Mas quem pode ter a carteira suspensa é a esposa. Por quê? Porque não fez a indicação administrativa da forma correta, né? E eu tenho outro caso, Nêmora, que o meu cliente estava na provisória. Ele passou a morar aqui na minha cidade, né? Ele veio a trabalho e deixou a esposa com filhos, né? E o veículo dele na outra cidade que ele morava. E ele ia todos os finais de semana, né? Mas deixou com a esposa não estava dirigindo. Aí o cunhado pediu emprestado. E foi autuado numa multa de estacionamento. Eles fizeram o procedimento ali na carteira, era carteira digital ainda, né? E não concluíram. E pensava que tinha concluído. E só descobriu que não foi feita a indicação, porque ele teve a PPD cassada. Né? Então, assim, algo que parece que é simples, porque você já deve ter escutado isso, eu escuto muito aqui no escritório. Tem pessoas que às vezes não querem contratar o serviço de indicação administrativa, porque é muito fácil fazer. Mas é fácil
até que ela não faça corretamente e tenha um prejuízo. Né? Aquela. Então, assim, parece fácil, mas não é. Exatamente, dentro da área do direito, a gente tem, né, lá quando a gente estuda na parte do direito civil, né? Quem paga mal paga duas vezes, né? E também a gente tem que trazer para o direito de trânsito, né? Quem faz sozinho, sem conhecimento, paga dobrado, vai ter um prejuízo muito maior. Porque a gente. Por que isso? Eu não vou dizer que eu conheci o direito de trânsito em 2017. Então, são 9 anos, né, de estudo, de prática e uma infinidade de estudos e reinterpretações, porque nós, como especialistas que somos, onde a gente faz cursos de atualização, onde a gente conversa muito entre os advogados especialistas na área, e a gente encontra muitas irregularidades, não só, né, nos procedimentos administrativos, né, no processo administrativo, como nas interpretações dos magistrados frente às leis, né? A gente tem visto uma grande insegurança jurídica em várias questões que, se tu não tiver um conhecimento específico daquele assunto, é uma ação praticamente perdida. Por quê? Porque para ingressar com uma ação, tu tem que ter um conhecimento técnico muito afiado a ponto de combater uma decisão judicial onde o juiz não entendeu a lei. Porque o direito de trânsito, eu sempre falo para meus clientes que, tanto administrativamente quanto lá no judiciário, o que pouco interessa é se tu estava doente e pisou o pé no bucho e passou a 1.000 pelo Brasil ali no radar. Nada disso importa, nada disso. O que importa, na grande maioria, principalmente quando a gente fala de procedimentos, de processos administrativos, de anulação de infrações, de indicação do real condutor, de declaratórias de nulidade do ato administrativo e de ações que envolvam os procedimentos administrativos, é estritamente, unicamente baseado na lei. Não tem filosofia, não tem nada, é a lei. E se a gente, que é da área, quando jogamos para o judiciário, e muitas vezes existem comarcas que não têm uma vara especializada, e quando não tem uma vara especializada, a gente enfrenta uma grande dificuldade daquele magistrado entender a aplicação da lei. Então, a gente tem que ser muito combativo e muito legalista para defender a lei. E assim também administrativamente, quando a gente tem lá os jogadores que não conseguem um conhecimento técnico, até pela formação que muitos não têm, de como interpretar, de como analisar os nossos recursos e defesas e as normativas. Porque quem atua com direito de trânsito ataca só a lei. A gente não ataca outro lugar, né? A gente ataca a lei. Se a lei diz que tem que ser assim, tem que ser assim. Então, a questão da indicação do real condutor infrator é uma questão que quem vende como fácil está equivocada. Porque, inclusive, essa venda do é fácil, é barbada, que hoje a gente vê uma mudança drástica nos nossos tribunais em relação às indicações judiciais, que até um certo período bastava o proprietário e o indicado estarem figurando no polo ativo como autores da ação, que o juiz deferia aquela indicação. Perdão, hoje, alguns tribunais fazem o quê? Eles pegam e simplesmente pedem muitos declaração de autoria com firma reconhecida, fotografias, documentos que indiquem que aquela pessoa que está sendo indicada realmente estava conduzindo o veículo. Então, hoje, essa atrapalhada de transformar algo com uma certa complexidade como um instrumento fácil acabou prejudicando, de certa forma, porque faz com que a gente tenha que produzir muitas provas e muitas vezes
quase impossíveis de serem produzidas, porque, por exemplo, uma multa de que não tem abordagem de radar, nem sempre a fotinho aparece ali quem estava dirigindo. É muito difícil. Não aparece. Mas era eu, mas não aparece nada. E os juízes querem ali, tipo, não tem como, né? Sim. Então, a gente... É interessante, Débora, esse assunto, né, que você abordou aí, porque aqui em Minas, né, eu estou aqui em Minas Gerais, aqui somente a declaração a gente não consegue um deferimento de uma ação, né? Porque essa venda de ação fácil, né, que muitos fazem aí, trouxe muito prejuízo para os condutores. Porque antes bastava o condutor declarar que era ele que estava conduzindo, né, o veículo. Hoje não. Hoje são provas, a gente precisa de provas e que realmente a gente não consegue. Né? Às vezes você não tem foto, às vezes já passou tanto tempo, porque às vezes aconteceu a infração numa data. A gente vai indicar o condutor judicial 4 anos depois, por exemplo, que a pessoa descobriu uma suspensão e aquela infração não era dela. Né? Então, não se tem mais provas. Né? Então, assim, trouxe essa dificuldade. Né? E o que acontece hoje também, né, Emora? Eu já tive alguns advogados que me procuraram, né, como orientação mesmo do que fazer. Eu tive até um caso, eu vou contar ele aqui rapidamente. A advogada, ela entrou nessa aí, né, de é uma ação muito fácil de fazer, ela não é da área, né? Então ela entrou com uma ação de indicação judicial de condutor. Para surpresa dela, né, já tinha sido indicada uma pessoa. Por quê? Porque teve abordagem. Então, ela não verificou isso. E aí, o Detran juntou provas, né? Juntou o auto de infração como abordagem. E ela estava indicando uma pessoa diversa. Ou seja, uma pessoa que não estava conduzindo o veículo. Né? E a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque vai configurar crime. E a advogada, ela me procurou pedindo uma orientação, Nêmora, por quê? Exatamente porque o juiz mandou oficiar a Polícia Civil para investigar o crime de falsidade ideológica. Então, quer dizer, o advogado, achando que é muito fácil, não entende da área, né? Mas é vendido aí como muito fácil, é vendido modelos, né? Olha, só você preencher aqui, entrar para a ação que dá certo, né? Então, quer dizer, cometeu um crime e gerou provas para o cliente dela. Né? Na verdade, olha o impacto, né? Olha que chega, beira assim, ó, olha o impacto, né? Porque aí nós vamos ter uma profissional que vai responder processo administrativo, ético, perante a OAB, vai responder processo criminal fora, né, na esfera comum, as duas pessoas, o proprietário e a pessoa que está sendo indicada judicialmente serão, né, vão ser provavelmente inseridas ali como réus nessa investigação, né, como suspeitos, enfim. E olha a gravidade de transformar essa ação, e a gente vê muito, quando se fala de direito de trânsito, a gente vê muitas pessoas que vendem cursos, né, para quem está se formando, para quem não passou na prova da ordem, para quem não é advogado, né? Olha, não tem, tipo assim, ó, não tem o que fazer, faz o meu cursinho aqui, faz um faturamento aí absurdo, com essas dicas simples. Só que tu começa a te deparar com coisas absurdas, e esses absurdos começam a transformar, por exemplo, o olhar do judiciário frente a essas ações. Porque eles ficam assim, gente, é tanta gente falando tanto absurdo que, peraí, eu não sei quem é o advogado especialista e de quem não é, então eu vou ter que apertar o cinto, né? Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, a gente vai vou apertar a xixa. Opa, preciso saber exatamente, porque como é que eu vou dar uma liminar, uma sentença, se está muito viagem essa? É assim que faz com que a gente acabe perdendo, né? Perdendo muitas coisas em razão
desses aventureiros judiciais. E, gente, para quem nos acompanha, quem não é advogado, quando a gente está na faculdade de direito, a gente aprende a ser ético. A gente aprende, nós somos ensinados a não entrarmos em aventuras judiciais. Justamente isso, quando tu vê que é algo que não tem lógica, que não tem fundamento, é perdido, já está lá consolidado aquele entendimento. Então, assim, ó, quando a gente fala, a proposta da gente falar desse tema hoje, sobre a indicação do real condutor na esfera administrativa, sem dúvida nenhuma, é primordial que se a pessoa não cometeu, que ela indique, né, e se atente, porque vem nas notificações ele exatamente como deve fazer, o que deve constar, porque muitas vezes ela vem junto na notificação de infração, e vem embaixo, vem um formulário, e em cima tu vai mandar a defesa para o órgão que tu, né, tu foi autuado, e tu vai destacar o formulário ali para encaminhar para o Detran, ou seja, são dois momentos, né, que chegam juntos, inclusive com a mesma data, né, de apresentação de defesa e indicação do real condutor, mas tu destaca e tu tem que mandar para dois lugares diferentes, e não é para o mesmo lugar, porque, então, aí isso, tudo que a gente fica falando, que muitas vezes, por parecer tão fácil e algumas pessoas venderem como fácil, que os motoristas, enfim, proprietários, eles deixam de pagar uma assistência, uma assessoria jurídica, né? Eu vou defender o jurídico, né? Eu sou jurídico. Deixam de pagar essa assessoria porque acham que não precisam de um entendimento tão técnico, um entendimento tão importante, né? Que é reconhecer ali, olha, essa dá para te indicar, essa não dá. E isso a gente fala também que muitas vezes a pessoa já está ali, com um processo de suspensão instaurado, processo de cassação instaurado, e bate aquele desespero, meu Deus, e agora é o fim do mundo, não sei mais o que fazer. Não olha, e quando vê dentro da composição ali que gerou tanto o processo de suspensão por acúmulo de pontos, quanto até mesmo uma infração única de excesso de velocidade 50% a mais. Não foi a pessoa, não foi o proprietário, mas ele não deu importância, e ali está um processo de suspensão. E aí o cassação, então, que é o mais pavoroso, a importância que se deve ter. E isso assim, ó, quando a gente fala, e que não é assim, ó, as pessoas não, independente da infração, não tem que aceitar ela e achar que já era, né? Porque talvez o erro não seja da pessoa, mas sim da péssima ou da falta da orientação correta de como deveria proceder. Sim. Interessante essa questão, Nêmara, porque muitas pessoas pensam mesmo, gente, é trânsito, é fácil, né? Geralmente também o pessoal não recorre, né? Porque tem uma cultura, né? Não adianta recorrer que não cancela, né? A gente sabe que tem meio sim de cancelar se tiver vícios, né? Etc. Mas o trânsito geralmente. Ih, gente, deu uma paralisação na colega. Ela vai voltar, provavelmente, para falar. E como a gente, ela caiu, eu vou esperar ela retornar. E é isso que a gente vem falando, né? Que a gente tem que ter noção de que mesmo que se você já tiver ali a sua CNH, inclusive bloqueada, mas foi por infrações que não foi você que cometeu, existe essa possibilidade, sim, existe sim esse direito real de fazer a indicação judicial do condutor, né, na esfera judicial e ali ter cancelado, então, o seu processo de suspensão ou de cassação. Deixa eu só compartilhar o link para ela ingressar novamente, né? Então, assim, ó, claro que quando a gente fala, traz esse ponto crítico, né, da questão do... Deixa eu só ver aqui.
Débora, caiu aqui de novo. Vamos lá, segue o pensamento. Sim, é interessante, né? Retornando aqui, que as pessoas pensam muito assim, ah, é muito fácil, eu já cansei de ouvir isso, né? E eu falo o seguinte, gente, trânsito é extremamente complexo, sabe? Muitas situações podem parecer fáceis, mas não são. A indicação de condutor, por exemplo, na via judicial, gente, não é só analisar. Proprietário, era você que estava conduzindo? Não, era o fulano. Tá, a gente já tem um ponto. Bom, não era o proprietário. O que a gente precisa fazer? Antes de qualquer coisa, solicitar a cópia do processo administrativo. Muitas pessoas nem sequer sabem por onde que vai começar, quais documentos tem que analisar, né? Aí dentro do processo, a pessoa conhece o processo, ela conhece os prazos do processo, né? Então, já começa daí, né? Tá, o processo aqui, ok, verifiquei os requisitos aqui, não tem nada aqui que vai atrapalhar, né? Está tudo ok para a gente utilizá-lo na ação, por exemplo, né? Então, muitas pessoas, como vende essa facilidade, é muito fácil, é só você fazer uma declaração e indicar. Aí acontece a situação de prejudicar o condutor, às vezes está cometendo um crime sem saber que está cometendo crime, né? Aí os juízes, porque juiz, gente, juiz acessa a rede social também. Então, vê as propagandas de curso, vê as vendas de soluções jurídicas, né? Que são vendidas. E a indicação de condutor é uma delas, né? É vendida dessa forma. Então, teve também esse prejuízo para o condutor, porque aquele proprietário que realmente não estava na condução do veículo, ele vai ser prejudicado porque o juiz não vai aceitar somente a declaração, né? Então vai ter provas. Aí outro ponto, quais tipos de provas? Tem gente que não é da área, a gente não conhece o processo, ela sequer sabe o que pode ser utilizado como prova nesse caso, né? Então assim, não é tão simples, né? E se as pessoas fizerem uma busca nos tribunais, vai ver que tem muita decisão desfavorável para indicação de condutor, né? Então, o que é vendido muitas vezes aí como muito fácil, como uma solução, no final das contas não é, né? É bem complexo, né? O trânsito não tem nada de fácil, E a né? gente tem isso, né? Que tem muita gente que não sabe, porque assim, ó, a gente não. E fora assim, ó, que quando a gente, quem quer atuar com direito de trânsito, acha que assim, ó, vai lá, fala, é básica assim, é que nem o EPROC, eu já fiz algumas, é que nem o EPROC, que tá tudo lá, meu querido, não é que nem o EPROC, porque tu tem, quando chega um processo de suspensão, quando tu vai analisar o prontuário de uma pessoa, de um condutor, do proprietário que te procura, as infrações, elas vêm de todos os cantos, elas vêm de todos os estados, elas vêm de vários órgãos, então tu tem que conhecer a dinâmica, tu tem que conhecer. Quando a gente fala em produção de trabalhar em defesas, já dando um pitacozinho fora um pouquinho da ação de indicação ou da indicação administrativa, o auto da infração de trânsito, eu sempre digo, o auto da infração de trânsito é a certidão do nascimento daquela infração. Existem requisitos para a sua existência e permanência no mundo dos fatos e do direito, né? Porque é o fato gerador. Se nós tivermos ali algo que no fato gerador tem uma implicação de nulidade, ele elimina, ele vicia tudo para frente, nasce já prejudicado. Então, são várias questões, né? Nós temos os manuais de fiscalização de trânsito, a gente tem os manuais de sinalização de trânsito, a gente tem as deliberações do CONTRAN, a gente tem as resoluções do CONTRAN, a gente tem os pareceres do CETRANS, a gente tem leis que a gente aplica subsidiariamente ao direito de trânsito, que é o Código do Processo Civil, que é a lei do processo administrativo, alguns estados têm, se utilizam. Então, são várias ferramentas que a gente utiliza. Mas é uma simples defesa administrativa de uma infração de excesso de velocidade. Não, a gente tem que ver lá a questão do Inmetro para ver se aquele equipamento estava ferido, né? Se estava dentro da resolução corretinha, como deveria estar. Aquele agente, ele fez concurso, ele não é concursado, ele estava na escala. Então, são vários pontos
que a gente analisa quando nós nos deparamos com infrações de trânsito. Então, a gente não Sim. pode transformar isso numa piada, como se fosse, não, vem aqui, tá tudo certo. É muito complexo. E a gente vê isso porque, assim como outras áreas do direito, atuações, que muitas vezes a gente parece piada quando a gente fala, eu sou advogado especialista em direito de trânsito. Tu só faz recursinho. Não, o direito de trânsito é como um iceberg. As pessoas que não trabalham com direito de trânsito, elas enxergam só a pontinha do iceberg, como lá um recursinho, como uma defesinha. Mas quando tu te aprofunda, quando tu enxerga a dimensão do que é o direito de trânsito, tu cai de cabeça ou tu pula fora. Porque é É muito complexo. interessante, né? Interessante isso que você falou, né? Porque a gente vai ter processos aí, vão ter infrações, que para a gente analisar até se cabe uma indicação de condutor, a gente vai ter que fazer contato com vários órgãos de trânsito, né? Vai ser 3, vai ser 4. E assim, tem muitas pessoas, né? Lógico, né? As pessoas que não são da área, né? Não, às vezes não vai saber mesmo, né? E tá tudo certo. Mas às vezes a pessoa vai fazer uma indicação de condutor, não sabe o que é um auto de infração. E voltando naquela questão que a gente tem que ser combativo, né? Você bem colocou, gente, trânsito é uma luta diária nossa. Por quê? Tem órgão de trânsito que tem algumas infrações, você vai solicitar o auto de infração, simplesmente fala assim: não existe auto de infração para essa infração. Mas se não tem auto de infração, não existe infração, né? Porque é o auto que dá início. Então, a gente percebe que dentro do órgão de trânsito, a gente já tem muita dificuldade, porque eles não conhecem, não são preparados, né? Então, assim, não conhece o básico mesmo, porque realmente tem órgão de trânsito que coloca pessoas ali sem dar um mínimo de treinamento, um mínimo de informação sobre o processo, né? Então, dentro do próprio órgão de trânsito, a gente vê isso. Você imagina alguém que nunca atuou com direito de trânsito, não sabe, às vezes, para onde que encaminha uma defesa, para onde que encaminha uma jari, né? Um recurso que é para jari, né? Eu já peguei situações que a pessoa encaminhou uma defesa para jari, né? E na verdade não era para jari, né? Então, assim, já tive situações aqui da pessoa estar com prazo de recurso e falar para mim: doutora, eu fiz a minha defesa e encaminhei para o Detran, mas quem analisar não era o Detran, né? Quer dizer, encaminhou para o lugar errado. Então, assim, trânsito não tem nada de fácil. Não tem nada. Se as pessoas, gente, elas se aprofundarem, elas vão ver que não tem nada de fácil. Não é uma simples defesa, não é um simples recurso, né? Os processos de cassação e suspensão são mais complexos ainda, porque vão entrar outras regras que às vezes na defesa não vai ter, né? Porque são resoluções, são pareceres, né? Então, assim, a gente é muita legislação, né? As pessoas às vezes pensam que é só o CTB. Não, o CTB, gente, é um pedacinho ali de todas as regras que a gente tem, né? Então, assim, não é fácil, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, né, para qualquer tipo de ação, e principalmente a de indicação de condutor. Exato. Porque numa indicação, você pode, além de criar uma expectativa, muitas vezes, para o condutor, a gente sabe que tem situações que o condutor jamais vai conseguir. Por quê? Aqui em Minas, por exemplo, exige prova. Se não tem prova, gente, não adianta. E aí, quem fizer um cursinho que traz como fácil, como uma solução, vai fechar com o cliente. Muitas vezes vai falar com ele que vai conseguir restituir a carteira dele e vai ter ação improcedente. E até não incluir o processo com provas. E né? porque, né, muda, né, Carolina, muda, né? Muda. A gente tem realidades distintas dos tribunais. Nem todos os magistrados entendem da mesma forma. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, tu usa a declaração de autoria. E se é falsa, né, isso aí vai incidir num crime, né? Então, assim, ó, a gente não, as pessoas que vendem, primeiro tem que, eu sempre digo, né, milagre só Jesus.
né? Então, todo o advogado, eu tenho que falar da nossa classe, todo advogado que promete um resultado, sabendo que a gente vive num triângulo amoroso, né, na verdade, um triângulo de amor e ódio, porque somos nós, advogados, né, representando aquela pessoa, do outro lado está o judiciário e do outro lado está os órgãos, seja o Detran ou os outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente vive num triângulo amoroso e dentro, né, de ódio e amor, onde não tem como a gente prometer algo que a gente depende do entendimento da outra parte, que a gente depende dos documentos da outra parte, não tem como a gente prometer aquilo que a gente não consegue ser assertivo, né, a 100%. São probabilidades. O advogado, ele é estrategista e ele é legalista, ele é baseado na lei e estrategista. Ele vai trabalhar com todas as leis e vai te dizer se tem fundamento, se não tem fundamento. E a gente aqui, como a temática foi essa, e a gente está quase fechando aí a nossa 1 hora prevista, eu quero só trazer uma mensagem importante para quem nos acompanha, que é preciso ter muita atenção, porque a indicação do real condutor infrator judicial, ela não é um milagre. E não é para qualquer caso. Porque é preciso, como a gente colocou aqui, uma análise técnica. Por quê? Porque tem prazos e provas que precisam, né, ser ali apresentadas e que vão fazer total diferença. Então, a indicação judicial do réu condutor na esfera judicial, ela não é milagre, ela é uma ferramenta que deve ser muito bem utilizada, né? E de forma correta, porque senão quem contrata o profissional vai estar pagando por algo que não vai acontecer. E o profissional que se aventura a fazer algo sem conhecimento técnico, sem preparo, vai correr o risco de enganar o cliente, de estar, além de tudo, cometendo crime e litigando, né, daquela frasezinha que nem gosta, né, uma litigância de má fé. Então, é muito importante que as pessoas se atenham a isso, né, aqueles colegas advogados que pretendem atuar na área, que busquem mentorias reais, que estudem, que não achem que seja fácil, que se tem dúvidas, vá num colega especialista para ali ver certinho se está certo, se aquele é o procedimento correto, se não vai trazer implicações muito piores, muitas vezes, né, para aquele que nos procura. Essa é a mensagem que eu quero deixar para quem nos acompanha, né, no Sextou com Trânsito. Vou passar a palavra para a doutora Carolina para ela deixar as falas finais da temática e também do tema que a gente trabalhou hoje. Sim. Então, Neymar, é interessante essa questão, né, de tudo que a gente falou, porque todo o processo, primeiro, antes de tudo, a gente tem que montar uma estratégia. E se você não tem uma estratégia, você não entende o processo, você não entende a legislação de trânsito, você não vai criar uma estratégia de defesa. E a estratégia de defesa, gente, ela vai ser diferente para cada caso, né? Então, uma indicação de condutor, pessoa física, ela vai ser feita com uma estratégia. Pessoa jurídica vai ser outra totalmente diversa. Então, não tem como a gente falar que são ações iguais, né? Ações simples, porque são situações diferentes, né? Inclusive, a pessoa jurídica vai ter uma regra, a pessoa física vai ter outra, né? Então, nós temos aí particularidades, né, para cada caso. Eu acho que, acredito, né, que a gente esclareceu um pouquinho, né, Nêmora, sobre esse tema. E a mensagem que eu deixo, né, colegas advogados, está com uma situação assim, chegou no seu escritório, não é sua área, gente, procure um colega, sabe? Eu me interessei muito nessa área, eu queria aprender mais. Façam mentorias de profissionais especialistas, advogados de trânsito. Não façam mentorias genéricas, né? Porque não vai aprofundar no tema e vai ter problema. Condutores profissionais, proprietários de veículos, né? Condutores. Gente, foi autuado. Mesmo que você, às vezes, decida não recorrer, porque, às vezes, tem infração que, naquele momento, não vai trazer uma consequência. Às vezes, a pessoa não está ali, né, podendo investir
né, num profissional, mas pelo menos, gente, faça uma consulta, né? Pague uma consulta para o advogado, ele vai analisar, a gente vai analisar o prontuário e vai apresentar para os clientes os riscos, né? Até mesmo para ele decidir, né? Às vezes ele não tem realmente condições de entrar com uma ação, mas paga uma consulta que nós vamos fazer toda a análise do prontuário, vamos saber, olha, isso aqui está te gerando risco, isso aqui, se você não tomar uma atitude agora, não vai te gerar uma consequência ainda, mas você tem que tomar tais e tais cuidados. Então, nós vamos alertar e fazer uma análise completa de todos os riscos que a pessoa tem, né? Principalmente, gente, quem é motorista, né? Como você bem disse, a questão da reciclagem preventiva, muitos motoristas não sabem que existe, né? Então, às vezes fica suspenso, mas se tivesse procurado antes da suspensão um advogado de trânsito, a gente evitava a suspensão dele, né? E a gente sabe que para o motorista, gente, a suspensão da CNH significa a perda do emprego, né? Muitas Então, vezes. assim, é muito grave, né? E tem como a gente resolver isso de forma preventiva, para que não chegue, né, ao extremo, realmente, né? Então, a mensagem que eu deixo é, gente, trânsito não é simples. Qualquer situação de trânsito, procure um profissional especialista. Porque, gente, você procurar um profissional que não é da área ou não procurar ninguém, o prejuízo mais na frente vai ser dobrado, às vezes até triplicado. Então, vale a pena a gente fazer, sim, procurar um advogado especialista para fazer uma análise preventiva, para que você não tenha nenhum risco de ter uma CNH suspensa. Até porque, né, o advogado, ele não é só o combativo, né, já lá na frente, ele também atua na parte de prevenção, nessa fase do antes, né, então faz parte da advocacia. Eu quero te agradecer, tá, Carolina, por estar comigo hoje, e que as pessoas que nos acompanhem sigam nossas redes sociais, que sigam o Sextou, e quem quiser pode sugerir temas, que a gente vai estar aqui trabalhando, como mantendo, né, a característica do Sextou, que é trazer informação com uma pitadinha de polêmica, com uma pitadinha de desabafo também, que é muito importante que todos tenham conhecimento. Muito obrigada, quem nos acompanhou, e até breve. Até breve, te agradeço também, né, pelo convite, e continuo à disposição aí para mais Sextou. Amém. Obrigada.